Oi, gente, boa noite. Graça e paz. Já vai se ajeitando, se aconchegando. Daqui a pouco nós iniciaremos o nosso culto de louvor, adoração ao nosso Deus. Acalme o seu coração, aquieta o seu interior. Vai se preparando aí, tá bom? Daqui 2 minutinhos a gente retorna. Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar com vocês mais um domingo para culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Seja muito bem-vindo. E o nosso aviso de todos os domingos para vocês que estão assistindo a live e o nosso culto, tire uma foto de você que está assistindo o culto. Esteja junto na foto, mostrando que você está assistindo o culto através da live. Que durante a semana a gente vai pegar as fotos que vocês mandarem através do WhatsApp para a gente e divulgar também nas redes sociais. Então tire uma foto sua assistindo o culto
e pode mandar no WhatsApp da igreja ou no direto do pastor Antônio ou pastor Olival. Caminha essa foto aí assistindo o culto. Outro aviso e um desafio que a gente deixa todo domingo aqui: copie o link da live, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe nos aplicativos de mensagem. Aproveite esse momento para que sirva também de edificação para outras pessoas. Então compartilhe, aproveite para fazer isso agora, tá? Outro aviso que a gente quer dar, e lembrando que essa semana a gente teve reunião do conselho, então a gente está convocando todos os oficiais, diáconos e presbíteros para estarem aqui no próximo sábado, dia 18. A gente vai começar a analisar e verificar as medidas que a gente vai precisar tomar para que a gente retome os nossos cultos presenciais. Então estão todos convocados às 4 horas, tá? 16 horas estaremos aqui. E lembrando, e só também comunicando, no sábado seguinte, dia 25, a gente vai efetivamente botar a mão na massa para que essas ações aí sejam todas feitas. A gente deixa o templo já pronto para começar. A decisão do conselho, num primeiro momento, a partir do primeiro fim de semana de agosto, a gente vai retomar com os cultos dos jovens presencialmente aqui na igreja. Então, no sábado, os jovens têm aí esse compromisso de estarem aqui no primeiro sábado de agosto, tá? Vai ter já todas as medidas, as recomendações e orientações sendo tomadas. Então, no primeiro sábado, os jovens aí estão convocados para estarem aqui em culto às 19h30, sábado, certo? E a decisão do conselho é que a gente ainda vai esperar pelo menos até o meio de agosto para retomar ou verificar a possibilidade de retomar os cultos presencialmente aos domingos. Mas só avisando aos irmãos já que nós teremos uma reunião no início do próximo mês, e aí sim a gente vai definir ou então verificar se a gente vai postergar essa data ou se a gente começa aí no meio de agosto os cultos. Então, deixando claro, a primeiro momento, quem começa os cultos aqui no primeiro fim de semana de agosto são os jovens, ao sábado à noite. E aí o conselho vai se reunir e decidir a partir de quando a gente retoma os cultos domingo à noite presencial, tá? Então, já para vocês já irem sabendo as medidas que a gente está tomando como conselho, a gente já fez isso, certo? Esqueci alguma coisa? Algum outro aviso? Só lembrando então aos irmãos, desde já, quarta-feira às 19h30, nós estaremos reunidos para ter a nossa reunião de oração novamente. Então não se esqueça, quarta às 19h30. Vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 2. Hoje eu vou ler dos versículos 1 até o 11, tá? Semana passada eu comecei com esse mesmo texto. Eu li dos versículos 1 ao 4, hoje eu vou ler Filipenses 2, dos versículos 1 até o 11. E diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Fica ainda vivo essa lembrança, ou essa palavra aos irmãos. A gente tem vivido momentos e algumas últimas decisões, notícias, a gente tem, parece que visto cada vez mais ações voltadas a partidarismo, voltadas à própria pessoa, algumas ações que não são interessantes, e é por parte nossa mesmo. Então tome cuidado. Lembre-se que nós precisamos estar nesse sentimento e se preocupar com o outro, tendo o exemplo de Jesus Cristo. Lembre-se disso sempre. Vamos orar? Deus querido e Pai amado, louvamos ao Teu nome porque mais um domingo podemos estar reunidos através de live para cultuar e adorar o Teu nome. Isso é bênção do Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem conduzido toda a nossa vida, toda a história, e o Senhor não se faz diferente nesse momento. Louvamos ao Teu nome porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que está com o controle de tudo em Tuas mãos, um Deus que nós podemos nos achegar de um modo a ficar tranquilos na Tua presença, porque nós sabemos que estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Louvamos ao Teu nome, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, e o Senhor tem sido nosso amigo em todos os momentos. Louvamos ao Teu nome, Pai. Te agradecemos. Só temos motivo para Te agradecer. E que a gente possa se lembrar disso. Lembrar que o Senhor está conduzindo toda a nossa vida e a nossa história. Que o Senhor nos sensibilize à adoração essa noite. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos encha para que nós entendamos a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Chamar o Caio. Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir algo referente às redes sociais, que você que está no YouTube, você que está vendo o Facebook pelo perfil do Pastor Antônio, compartilhe a live. Você que está no YouTube, também compartilhe a live. E também deixe o like, porque, irmãos, volto a repetir, é muito importante. Não é questão de relevância do vídeo, é questão das pessoas entenderem que o Evangelho precisa ser expandido. E a rede social é um meio de fazer isso. Então, evangelize também. Antes de mais nada, vamos ler a passagem nas Escrituras Sagradas, em Atos, capítulo 16, versículo 30 e versículo 31. Atos, capítulo 16, versículo 30 e versículo 31. Atos, capítulo 16, versículo 30 e versículo 31. Diz assim: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Nós precisamos entender que o único meio de salvação que nós podemos ter em nossas vidas é por meio de Cristo Jesus. Não é por meio de obras, não é por meio de méritos, é somente por graça, é somente por bondade e misericórdia de nosso Deus. E com isso, nós precisamos também entender algo muito importante, que Jesus, Ele é o único caminho que nós devemos seguir. Ele é a única coisa que deve estar proeminente em nossas vidas. Então, sendo assim, nessa noite você tem a oportunidade de glorificar o nome dEle e entender que Ele pode salvar sim a sua família, que Ele pode salvar sim todos aqueles que estão ao seu redor. E lembre-se, Cristo é a nossa rocha eterna e inabalável. Sendo assim, nós precisamos confiar nele e depositar nossa fé no Senhor. E certamente Ele vai salvar não somente a você que está em meio às trevas, mas também aquelas pessoas que precisam de cura e salvação por meio dele. Então, nessa noite, glorifique o nome dele. Nessa noite, entregue tudo aquilo que você tem diante do Senhor. E certamente Ele vai cuidar de tudo isso, porque Ele pode nos salvar.
Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus, amado eterno Pai, eu te louvo e te engrandeço por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a tua palavra e também, Pai, já agradeço pelo louvor que vai se iniciar nessa noite. Abençoa a vida de cada um que aqui está. Usa, Pai, o pastor Antônio nessa noite. Usa o Lorival também. Usa o Patrick, Pai. E também o Senhor já tem usado o irmão Felipe, Pai. Então, venha com a tua graça e tua misericórdia sobre essas vidas e também sobre aqueles que estão assistindo essa live. Que o Senhor adentre nessas casas e o Senhor venha fazer uma morada, Pai, no coração de cada um. Pai, que teu Espírito Santo venha confortar as nossas vidas e que certamente, Pai, a tua bondade e a tua misericórdia seguirão pelo resto de nossas vidas, ó Pai. Continua nos abençoando, continua falando conosco. Eu te agradeço e te louvo. Em nome de Jesus. Amém. Está chamando agora o nosso irmão Patrick para estar dando continuidade a este culto e também o pastor Lorival. Boa noite, irmãos. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para louvar o Senhor. E essa canção fala um pouco do quão bem-vindo é o Espírito Santo na nossa vida. E ele não está aqui só no nosso dia aqui, a gente está fazendo essa live com vocês, mas também está aí na sua casa. E eu gostaria que você creia nisso. Creia nisso. E cante essa música com a gente.
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Cante conosco. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Feche seus olhos rapidinho. Pedir para o pastor Olival fazer uma oração. Ó Deus, nós nos rendemos diante do teu senhorio, diante da tua glória, diante da tua majestade. Nós nos achegamos ao Senhor com o coração quebrantado e contrito, confessando as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, mas com o desejo sincero de termos o nosso coração renovado, transformado, revigorado pela presença do Espírito Santo. E nós queremos que nessa noite o Senhor manifeste a tua glória sobre os nossos lares, os nossos corações, e possamos, Pai, entender que o Senhor é tudo que nós precisamos, Pai. Não é o dinheiro, não é a faculdade, não é a casa, o carro, mas é o Senhor. O Senhor é tudo que nós precisamos, Pai. Que nós sejamos agraciados pela tua presença nessa noite, Pai. Nos louvores, na ministração da palavra, no nosso tempo comunitário, mesmo que virtualmente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A ti vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. A ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a brilhar. Tudo podes passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Começa, vamos lá? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. A ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a brilhar. Tudo podes passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim.
Essa música é tão boa. E essa outra canção é uma canção que a gente canta com os jovens, né? Nos cultos de sábado, quando tinha, né? Mas agora vai voltar, graças a Deus por isso. E ela fala um pouco de como às vezes a gente se sente só, né? Mas mesmo a gente se sentindo só, a forte mão do Senhor nos segura, nos abraça, nos acalma, nos consola e nos traz descanso que muitas vezes a gente precisa. Vamos lá? Tua bondade transbordará.
sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio de louvar o Senhor. Quão bom é, Pai, louvar o Senhor e falar aquilo um pouco que está no meu coração para o Senhor, e saber que a sua forte mão me consola, nos consola. Sua forte mão nos ajuda a levantar, Pai, mesmo em dias difíceis, não só agora, mas vários dias que nós passamos, mesmo a gente não percebendo, o Senhor estava lá conosco, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura, para sempre, Pai. Por isso eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor neste momento. Nós convidamos você, que está conosco. A gente tem feito uma série de pregações em cima do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, e nós vamos continuar. Então, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos continuar nessa pregação, de todos os domingos, usando o Evangelho de Mateus. Então, você já sabe, Mateus capítulo 16, hoje nós vamos compartilhar um pouco de Mateus capítulo 16. Eu pedi para os irmãos abrirem e eu não abri. Mateus 16, nós vamos compartilhar hoje a partir do versículo 13, Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 20. Queremos compartilhar a palavra do Senhor com você nesta noite, crendo que Deus vai ministrar os nossos corações à medida que nós vamos compartilhando. Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 20. Eu vou ler aqui, você acompanhe na sua casa, lógico, com a palavra de Deus aberta. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 20. Diz assim: Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Verso 15: Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhes Simão Pedro: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Versículo 17: Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra, será desligado nos céus. Então, ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Vamos rapidamente fazer mais uma oração, Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra,
que foi lida aqui, e te louvamos, ó Deus, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é espada de dois gumes, que penetra corações, almas, e nós te louvamos por essa palavra. Clamamos para que o Senhor nos direcione no nosso meditar, no nosso falar, para que tudo nós possamos, Senhor, estar glorificando o Teu nome, nesses momentos aqui de ministração da Tua palavra também, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitos entendem que o Senhor Jesus está preparando os seus discípulos para sua morte e ressurreição, e que muitos entendem que a partir desse momento a contagem regressiva irá iniciar para Jesus ser preso, ser morto, e aí então toda a turbulência, né, com isso acontecer na vida dos discípulos, e Jesus então precisa dar para eles uma orientação mais clara sobre um assunto específico, né, que é um assunto da sua igreja. Já adiantando, pela primeira vez é mencionado aqui a palavra igreja, e aí aparece a segunda vez logo em seguida, se não me falha a memória, no capítulo 18. São essas duas únicas vezes que aparece a palavra igreja, Jesus usando a palavra igreja no Evangelho de Mateus. Então, os discípulos estão tendo uma orientação específica para eles, uma orientação exclusiva para os seus discípulos, já preparando para aquilo que iria acontecer mais para frente. Só que Jesus começa essa preparação aos discípulos fazendo uma pergunta geral. Então eu vou dividir o texto aqui, antes da gente começar, da seguinte forma: vou dividir mais ou menos como está natural aí no texto. Versículo 13 e 14, a primeira parte. A segunda parte, versículo 15 e 16. E a terceira parte, do versículo 17 até o versículo 20. Então nós vamos falar um pouquinho, fazendo essa divisão, bem natural, o texto já indica essa divisão para a gente. E aí depois nós queremos, né, dentro da graça do nosso bom Deus, compartilhar alguns pontos sobre a igreja especial de Deus, né? Eu não estou dando esse tema aqui, mas mais no final eu vou dar esse tema, igreja especial do Senhor Jesus ou de Deus, né? Bom, então Jesus começa preparando para um ensino importante, fundamental sobre igreja para os discípulos, só que Jesus começa de uma forma geral, até chegar no ponto específico que ele quer. Então ele começa fazendo uma pergunta para os discípulos. Nós não vamos tratar aqui, porque o tempo seria muito, a gente iria estender muito nosso tempo, mas eu pensei em tratar a igreja que parte do povo e a igreja que parte de Deus, né? Uma outra hora a gente até trataria um pouco, fazendo esse paralelo, a igreja que começa do povo para Deus. Que tipo de igreja é essa? E que tipo de igreja é a igreja que começa de Deus para o povo? Então, se a gente fosse trabalhar dessa forma, versículo 13, versículo 14, é a igreja que parte do povo para Deus. No versículo 15 em diante, é a igreja que parte de Deus para o povo. Mas Jesus começa, então, de uma forma geral. E é interessante que essa pergunta que Jesus faz, então vou ler de novo o versículo 13, diz assim: indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o Filho do Homem, quem diz o povo ser o Filho do Homem? É interessante que Jesus direciona essa pergunta para os discípulos, querendo saber o que as pessoas falavam dele. Quais eram as falas das pessoas a respeito de Jesus. Mas é interessante que Jesus não pergunta o que Herodes fala dele, Jesus não pergunta o que as autoridades falam sobre ele,
mas Jesus quer saber qual é o pensamento do povo a respeito dele. Isso eu acho interessante. E provavelmente, né, Jesus está querendo saber dos discípulos o que o povo fala dele, porque foi entre o povo que Jesus andou. Foi para o povo que Jesus pregou. Foi o povo que Jesus alimentou, e nós já vimos 2 pregações sobre isso, né? Jesus curou, foram as pessoas. Então é natural que Jesus queira saber que tipo de conversa as pessoas tinham sobre ele, porque o ministério de Jesus foi direcionado para o povo. Isto é, será que as bênçãos que o povo recebeu trouxe um conhecimento, uma experiência de Jesus clara e correta? Que tipo de compreensão o povo ganhou sobre Jesus ao receber os milagres, ao desfrutar dos milagres? Então, Jesus está preparando os seus discípulos para entender que nem tudo que o povo pensa, mesmo recebendo benefícios de Jesus, é realmente a resposta correta. Qual é a resposta que nós temos à pergunta do povo aqui? Aí vem a resposta. E eles, os discípulos, né, responderam. Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns dos profetas. Então eles estão dizendo: olha, Senhor Jesus, o povo te compara a João Batista, o povo te compara a Elias, o povo te compara a Jeremias, e aí, para ser de forma mais genérica, um dos profetas. Mas perceba que o trio que é colocado aí é o trio de respeito. Existem algumas teorias sobre o porquê comparar Jesus a João Batista, a Elias, a Jeremias. Eu não vou entrar nessas teorias, porque senão nós também vamos devagar muito aqui, não vamos chegar em nenhum acordo. Mas qual é a minha visão quando eu leio esse texto? A minha visão é que Jesus tem qualidades muito próprias desses discípulos, desses profetas. Então, quando eles dizem: o senhor tem o jeito de João Batista, o senhor tem o jeito de Elias, o senhor tem o jeito de Jeremias, isto é, Jesus demonstrava qualidades claras e específicas que esses profetas tinham. Por exemplo, João Batista, ele era inconformado com a hipocrisia. E João Batista, no seu ministério, ele bateu contra a hipocrisia, contra a falsidade. E Jesus demonstra isso também. Por exemplo, Elias era o profeta que era inconformado com a manipulação que a liderança, tanto religiosa quanto política, fazia do povo. Elias era inconformado com a forma com que o povo era oprimido na sua época, com os demandos dos líderes religiosos e políticos, e Elias batia em cima disso. E Jesus também é inconformado, como a liderança religiosa, principalmente na sua época, manipulava o povo. Jesus era inconformado com isso. Por exemplo, Jeremias tinha compaixão. Jeremias chorava pelo povo sofrido. Jeremias sofria junto com o povo. Por isso que Jeremias é até chamado de profeta chorão. E Jesus também sente a dor do povo, também chora com o povo, também tem compaixão com o povo. Então, nesse sentido, Jesus tem qualidades específicas desses profetas. Mas é interessante que quando Jesus pergunta para os seus discípulos: o que o povo diz a respeito de mim? O que o povo fala sobre mim?
É interessante que Jesus não entra em comentários. Interessante que Jesus já inicia imediatamente numa segunda pergunta. Porque o objetivo de Jesus é, na verdade, pegar o geral para ir para o específico, para o particular. Quem sabe até com essa pergunta mais geral, o que o povo pensa a meu respeito, era para desarmar os discípulos de alguma possível resposta se fosse perguntado de forma direta. Talvez, é uma teoria que eu estou levantando aqui. Mas é interessante que Jesus não faz nenhum comentário, tipo, eles têm razão, eles estão certos, tipo, eles falaram coisas boas. Jesus não entra. Imediatamente a gente olha e Jesus diz, mas vós, continuou. A preocupação de Jesus não era o que o povo pensava dele, mas era como os discípulos que conviviam com Jesus, que viviam com Jesus, que sabia o endereço onde Jesus morava, que sabia quem era Jesus de fato, de verdade, iria responder sobre ele. Eu comentei, por exemplo, não sei se, só lembrando que nós podemos ver a igreja do povo para Deus e a igreja de Deus para o povo. Por exemplo, essa primeira pergunta, a gente vê a igreja a partir da resposta do povo. Que tipo de igreja o povo vai construindo a partir dessa resposta? Por exemplo, uma igreja legalista, porque vê Jesus como profeta, vê Jesus como um dos profetas. Uma igreja legalista, uma igreja do discurso duro. Os profetas eram duros nos seus discursos. Uma igreja da palavra pesada, uma igreja que busca manipular a pessoa de Jesus, uma igreja interessada no Jesus que pode dar, uma igreja que apenas quer sugar Jesus, que apenas que Jesus dê e cada vez mais se dispõe a ser disponível durante 24 horas. Então essa pergunta, o que o povo diz sobre mim, revela, por exemplo, que tipo de igreja o povo quer. Talvez por isso que Jesus não entra nessa discussão, ele apenas está preparando para essa pergunta mais específica. Então Jesus diz no verso 15, mas vós, eu até arrisquei aqui na minha Bíblia esse vós aqui, coloquei um círculo, isto é, não importa o que as pessoas pensam, não importa o que a população como um todo pensa, o que importa é o que você pensa. O que define é como você se porta perante Jesus. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Isto é, o que vocês falam sobre mim? Parece-me que agora Jesus meio que se desarma e coloca perante os seus discípulos para, quem sabe, ouvir alguma crítica. Não é que o texto diz isso, essa é dentro da minha imaginação, quer dizer, Jesus está disposto a ouvir críticas. Jesus está disposto a ouvir qualquer comentário daqueles discípulos que talvez ajudaria na vida dia a dia daqueles discípulos com Jesus. Mas os discípulos deveriam ter, pelo menos essa questão que Jesus está levando para os discípulos. Os discípulos deveriam ter uma resposta mais clara sobre quem é Jesus, porque os discípulos conviveram intensamente com Jesus. E quando se você lembrar das pregações passadas, você vai perceber que por várias vezes os discípulos ficaram impressionados com a forma de Jesus agir. Por várias vezes, nós já vimos isso no Evangelho de Mateus. Foram os discípulos que receberam os ensinos diretos de Jesus. Porém, quando Jesus pergunta, e vocês? O que vocês falam a meu respeito? E aí então agora começa a coisa estreitar. A coisa se estreita. Pedro assume a responsabilidade de dizer. Eu queria já quebrar
quebrar, né, um conceito que o pessoal usa aqui, na minha visão, né? Muitos dizem assim, não, Pedro ele falou em nome dos discípulos, ele representou os discípulos aqui. Eu pessoalmente não percebo isso, porque perceba, se você olhar a construção do texto, da forma que está, quando Jesus pergunta o que os homens, o que as pessoas, o que o povo fala a respeito do Filho do Homem, olha como está no verso 14. E eles responderam. Eles responderam. Mas observe como é que está quando Jesus faz a segunda pergunta. Mas vós. O verso 16. Respondendo Simão Pedro, disse. Então, eu não entendo, eu pessoalmente, a respeito quem pensa assim, mas eu não entendo que Pedro está falando em nome dos discípulos. Eu entendo que Pedro assume a frente, tem a coragem de dar uma resposta, e mesmo que ele pudesse responder errado ou ser repreendido por Jesus pela resposta errada. Mas Pedro assume. Guarde isso que eu estou falando, porque talvez a gente consiga entender o que vem pela frente. Há duas respostas que Pedro dá sobre quem é Jesus aqui. A primeira resposta é: tu és o Cristo. E essa resposta, para o conceito do povo judeu, perceba que Jesus está conversando com um judeu aqui, com um grupo de judeus, e ao mesmo tempo a resposta é dos judeus. Então, os judeus esperavam o Cristo, ou traduzido é o Messias, ou traduzido é ungido. A palavra Cristo, na tradução, é o Messias ou ungido. Então, essa primeira resposta, ela não é diferente da resposta que o povo dava sobre Jesus. Ela é um pouquinho melhor, mas não é diferente. Porque o povo esperava o Cristo, o povo esperava o Messias, o povo esperava o ungido de Deus. E havia uma profecia, lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 5, que já dizia isso, que viria um profeta maior de todos. Então, essa resposta, a primeira parte da resposta de Pedro, não é muito diferente da resposta que o povo estava dando sobre quem é Jesus. Agora, a segunda parte, sim. A segunda parte é diferente. Pedro caminha um pouco mais na sua resposta. E a segunda parte da resposta de Pedro é que faz toda a diferença. Porque ele diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Então, essa resposta faz toda a diferença. Essa forma de ver Jesus, não só o Cristo, mas o Filho do Deus vivo, muda tudo. Porque dizer que Jesus é o Filho do Deus vivo é o mesmo que afirmar que Jesus tem a natureza divina. Não é apenas afirmar que Jesus é Filho de Deus, como alguns querem. Mas dizer que Jesus é o Filho do Deus vivo é dizer que Jesus tem a mesma natureza divina. Então, essa resposta é diferente. Essa resposta faz toda a diferença. É esta resposta que desencadeia toda a argumentação, toda a fala de Jesus no versículo 17 até o versículo 19. Eu diria que esta resposta também é que transforma. A transformação do coração do ser humano diante de Deus é quando ele começa a enxergar Jesus com a natureza divina. Isso transforma a sua vida, isso muda a sua vida. Enquanto a pessoa vê Jesus como um bom profeta, como um bom mestre, como alguém que tem as qualidades do profeta do Velho Testamento, isso não transforma o coração. Mas quando ele começa a perceber que
Jesus tem a natureza divina, pertence a Deus. E agora ele está confessando isso. Então isso começa a mudar, começa a transformar o seu coração e a sua alma. Aí então nós vemos o desenrolar desse versículo, nesse texto, da resposta de Pedro, mas da segunda parte da resposta. A primeira parte é quase igual a todas. Eu estou batendo um pouquinho nessa tecla, porque se a gente sair por aí e começar a questionar as pessoas, o que você acha de Jesus? Qual é o conceito que você tem sobre Jesus? Você vai ouvir muitas respostas a essa pergunta, que é bem semelhante ao que o povo fazia, que é bem semelhante a essa primeira parte da resposta de Pedro. Você vai perceber que a maioria tem Jesus em alto grau, a maioria respeita Jesus. Você vai perceber isso, no passado já foi feita essa pesquisa, e não mudou muito da resposta que Jesus tinha do povo e da primeira parte que Pedro dá, e hoje em dia. Então, responder que Jesus é um excelente profeta, é um espírito elevado, por exemplo, que Jesus viveu além do seu tempo, esse tipo de resposta demonstra uma intelectualidade, demonstra um conhecimento, mas não liga a pessoa a Deus, não liga a pessoa a Jesus. O que liga a pessoa a Jesus, o que faz toda a diferença, é quando ela compreende no seu coração, na sua alma, de que Jesus tem a natureza divina, de que Jesus veio de Deus, e que Jesus pertence a Deus. Por isso é que a partir dessa pergunta é que desenrola toda a fala de Jesus no versículo 17 e 19. E eu quero ler com você de novo. Então continue acompanhando comigo, versículo 17. Perceba como é que começa a construção. Então Jesus lhe afirmou. Então eu volto a afirmar, a resposta de Pedro tem duas partes. Tu és o Cristo é uma resposta um pouquinho melhor da do povo, mas não é a resposta. A segunda parte da resposta de Pedro é a resposta que faz toda a diferença. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí então vem toda a fala de Jesus no versículo 17, 18 e 19. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, isto é, Simão, filho de Jonas. Simão, filho de Jonas. Perceba que Jesus começa chamando Pedro do seu primeiro nome, Simão. Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Guarde isso, porque mais para frente nós vamos voltar nisso. Jesus está dizendo: Pedro, ou Simão, você é feliz, porque você dá uma resposta que vem de Deus para o seu coração. É Deus que revelou isso para a sua vida. Você não está falando porque você participou na escola dos profetas. Você não aprendeu isso com os rabinos. Não foi a sinagoga que ensinou isso para você. Essa resposta que você está dando foi porque Deus tocou no seu coração. A felicidade que Jesus está dizendo que Pedro tem, ser bem-aventurado, é porque foi uma resposta de um toque divino no coração de Judas, no coração de Pedro. E continuando, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus.
O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A ousadia de Pedro, ao fazer uma declaração num contexto totalmente adverso. É isso que a gente primeiro precisa ir construindo isso, para depois entrar nas falas de Jesus aqui. Pedro tem uma ousadia, ele fala algo que revoluciona toda a vida daqueles discípulos. Mas lembrem, na minha visão, na forma de eu ver, Pedro não está aqui respondendo em nome de todos os discípulos, é em nome dele. Ele assume essa coragem de falar alguma coisa, e assume a coragem de aceitar se Jesus dissesse que ele está errado. Mas essa declaração de Pedro é uma declaração muito avançada e ousada, porque ele está num contexto adverso. Por exemplo, hoje, não estou dizendo que é fácil, não é isso, mas hoje dizer que Jesus veio de Deus, quando nós temos toda a história da ressurreição de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, é uma coisa. Mas Pedro está dizendo que Jesus veio de Deus. Quando Pedro olha e não tem nada aos olhos humanos que indique isso. Por isso que Jesus está dizendo: Pedro, você falou porque Deus tocou no seu coração. Isto é, ele está diante de um homem que caminha com eles, que sente sede, que sente fome, uma pessoa que caminha com eles, que faz coisas extraordinárias, mas está ali caminhando com eles. Então Pedro, ao declarar isso, que Jesus veio de Deus, num contexto em que não tinha nada que indicasse isso naquele momento ali, então era uma resposta de ousadia e de quem realmente foi tocado por Deus. Eu já disse que Pedro não fez essa declaração em nome dos discípulos, foi uma declaração voluntária, foi pessoal. Lógico, depois os outros discípulos caminharam com a mesma resposta de Pedro, isto é, nós concordamos com Pedro. Mas depois que Jesus fala: olha, bem-aventurado, você falou, a sua fala é uma revelação de Deus para o seu coração. Pedro teve, e é isso que nós precisamos entender, Pedro teve uma posição de destaque na vida do colegiado dos discípulos e no início da igreja cristã, porque ele teve a ousadia de responder aquela pergunta. Então ele tem uma posição de destaque. Isso nós precisamos entender, e quando a gente lê o livro de Atos, a gente percebe essa posição de destaque de Pedro. Porque ele teve essa ousadia de assumir o risco de responder aquela pergunta. E é uma pergunta que Pedro responde a pergunta com o coração, com a alma, com o sentimento. Pedro faz a confissão movida pela ação de Deus na vida dele. A gente vê isso Jesus dizendo. Agora, outra coisa que nós percebemos, quando a gente lê o versículo 17 até o versículo 19, a centralidade do versículo, não só do 17 ao 19, mas todo o texto, é Jesus. Isso também, quando a gente lê o texto, é claro. Pedro, ele se destaca porque tem a coragem de responder, mas a centralidade é que toda é Jesus. Por exemplo, no início, o que o povo fala sobre o Filho do Homem? Centralidade em Jesus. Tu és João Batista, tu és Jeremias. O que vocês falam sobre mim? Centralidade em Jesus. Quando começa o versículo 17 até o versículo 19, a centralidade é Jesus, porque é Jesus que está declarando. Você afirmou bem, a afirmação que você está fazendo foi uma ação de Deus na sua vida, no seu coração. Por isso eu te digo, eu te dou a chave do reino dos céus. Então, toda a centralidade do texto é em cima de Jesus. Aí nós vamos para o verso 18. O verso 18, e eu vou voltar depois um pouquinho de novo, nesse texto, mas o que nós encontramos no versículo 18? Um trocadilho.
com o nome Pedro, porque Pedro quer dizer pedra. Então no versículo 18 tem um trocadilho com a palavra pedra. Também eu te digo, tu és Pedro, isto é, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe esse trocadilho aí. Pedro é pedra, e sobre uma pedra, a igreja do Senhor, a igreja de Jesus Cristo, porque eu edifico a igreja novamente, o centro é Jesus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edifico a igreja. Existe uma outra afirmação, isso eu comentei aqui agora, rápido, que Jesus é que edifica a igreja, né? De novo, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja, quem é o originador da igreja, o edificador da igreja, o sustentador da igreja, o firmador da igreja é Jesus. Guarde isso, que nós vamos voltar um pouco lá mais para frente sobre isso. Outra coisa que nós encontramos nesse versículo é a afirmação que Jesus faz, que como ele edifica a igreja, como ele firma a igreja, como quem dá o crescimento para a igreja é ele, essa igreja é vencedora. Por isso que fala aqui no versículo 18 ainda: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há outro destaque que eu quero dar nesse texto é Jesus dando as chaves para Pedro. Perceba, todo o texto, a centralidade é Jesus. Mas a gente não pode deixar de perceber no texto que Pedro se destaca, porque ele responde à pergunta crucial, ele assume essa coragem de responder. E aí então nós vemos aqui no versículo 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Jesus, primeiramente, por questão de coerência, de mostrar a importância de Pedro, porque Pedro respondeu a pergunta, quem recebe primeiro essas chaves é Pedro. Depois, mais na frente, a gente vai, imagino eu que a gente vai passar por esse texto mais para frente, mas mais na frente todos os discípulos recebem essa chave também, não é só Pedro. Mas por que aqui Jesus destaca Pedro, dando primeiramente a chave para ele, depois vai dar para os outros discípulos também essa chave? Porque Pedro assume a coragem. De novo eu estou batendo nessa tecla. Assume a coragem de falar. Ele assume a coragem de responder, e mesmo que respondesse errado, ele está à frente assumindo essa coragem. Vamos voltar agora no versículo 18, que é esse trocadilho que existe sobre a pedra. Versículo 18, no início, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Existem, na verdade, três ideias, três interpretações sobre isso, esse trocadilho aqui. A primeira interpretação é que tu és pedra, Pedro, tu és pedra, e sobre a pedra que é você, eu vou edificar a igreja. Isto é, a primeira interpretação que existe é que Jesus edificou a sua igreja sobre um fundamento que é Pedro. Essa interpretação, ela não coaduna com a Bíblia como um todo, e nem com o Novo Testamento como um todo. Isto é, ela não pertence ao ensino bíblico, ela fere o ensino bíblico como um todo. No Velho Testamento, Deus é comparado à rocha, Deus é comparado à pedra. Eis a rocha,
é uma das expressões que é usada no Velho Testamento para Deus. No Novo Testamento, quem é comparado, usa a metáfora, para quem é usada a metáfora da rocha? É para Jesus. No Novo Testamento, Jesus é comparado à rocha ou à pedra angular. O próprio Pedro diz que Jesus é a rocha. Paulo diz que Jesus é a rocha. Então, o ensino bíblico como um todo não dá condições ou liberdade para a gente dizer que essa rocha em que Jesus vai edificar a sua igreja é Pedro. A rocha é Jesus, não é Pedro. A outra interpretação é que eu já acabei de falar, que a rocha, essa é a interpretação que muitos usam, é Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular. Então a igreja é construída sobre Jesus, sobre a rocha que é Jesus. Então muitos entendem o seguinte, olhando agora no versículo 18, também eu te digo, tu és Pedro, isto é, tu és pedra, e sobre esta pedra, apontando para Jesus, esta pedra, não sobre você que é pedra, mas sobre esta pedra, eu edifico a minha igreja. Essa interpretação, ela tem mais a ver com o conceito bíblico, porque o Novo Testamento, principalmente as cartas, tanto de Paulo quanto de Pedro, diz que Jesus é essa pedra angular. A outra forma de entender esse texto, que é muito semelhante a essa segunda que eu mencionei agora, é que a pedra que Jesus edifica a sua igreja é a confissão de Pedro. Que Jesus está edificando a sua igreja baseado na fala de Pedro, isto é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão de Pedro é que será importante para que, a partir daquele momento, todas as pessoas que confessam de coração, de alma, que Jesus veio de Deus, pertencem à igreja de Jesus. Então, a rocha em que Jesus edifica a sua igreja é a confissão de Pedro. Isso também faz um pouco mais de sentido na palavra de Deus, porque todas as pessoas que pertencem à igreja do Senhor Jesus faz a confissão. Aliás, o credo apostólico, a segunda parte do credo apostólico é baseado em cima dessa confissão de fé. Que em Jesus Cristo, o unigênito Filho, o Criador dos céus e da terra, veio de Maria, nasceu, padeceu sob o poder de Pôncio Pilato, está em cima disso. A parte do segundo credo está baseada em cima dessa confissão de Pedro. Então, deixa eu, falando tudo isso agora, deixa eu tentar trabalhar esse trocadilho de forma agora um pouco diferente para você, para ver se eu consigo deixar mais visível para você. Então, e afirmou, versículo 17. Então Jesus, verso 18, também eu te digo que tu és Pedro, tu és pedra, uma pedra pequena. A tradução no grego aí é pedra pequena, tu és uma pedra pequena, uma pedra que a gente pode pegar na mão. Tu és uma pedra pequena, alguns chamam de pedregulho, mas é uma pedra pequena. E sobre esta rocha, não sobre a pedra pequena, mas sobre esta rocha, eu edifico a minha igreja. Em outras palavras, essa pedra pequena, que é Pedro, ela está sobre a rocha. Isso não tira, de forma nenhuma, a proeminência de Pedro, o destaque de Pedro. Isso não tira. Isso eleva mais, porque a primeira pessoa que faz a confissão da entrada para o reino de Deus é Pedro. Então é como se Pedro abrisse as portas da confissão.
É como se Pedro abrisse agora, vou usar uma expressão que não é nossa, mas para tentar ajudar, o mistério dessa confissão. Foi quebrado ali. Deus usou Pedro. Jesus está dizendo isso. Deus que usou Pedro. E a partir de agora quebrou-se. Abriu a porta. O reino de Deus está escancarado. E todo mundo que quiser pertencer à igreja do Senhor Jesus, ao reino de Deus, agora sabe como. Porque Pedro iniciou isso. Ao dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso que Jesus vem no versículo 19 e diz, dar-te-ei a chave do reino dos céus. Que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Pedro tem as chaves? Pedro teve a chave. Depois os discípulos também tiveram, mas quem primeiro teve essa chave foi Pedro. Deixa eu tentar clarear mais isso. Em Apocalipse, capítulo 1, acho que é capítulo 1, não me lembro se é o versículo 8, diz que Jesus tem a chave. Então, quando Jesus está dizendo que Pedro tem a chave, não é a chave de perdoar pecados, como a gente pode pensar, porque isso é Jesus que tem essa chave. Quando Jesus diz que dá a chave para Pedro, não é a chave de levar as pessoas para o céu ou para o reino de Deus. Pedro não tem essa capacidade de perdoar pecado das pessoas, de fazer sucessores dele, de perdoar pecados, de abrir as portas dos céus para as pessoas. Isso quem faz é Jesus. Jesus tem essa chave. O que Jesus está dizendo aqui, e quando você vai lá em Atos você percebe, Jesus está dizendo que Pedro, porque ele assume à frente e ele dá a resposta que precisava ser dada, Pedro agora tem o privilégio, e Jesus está dando o privilégio para Pedro, para abrir as portas do Evangelho, da graça, na pregação após a descida do Espírito Santo. Quem abre as portas para o povo judeu conhecer a graça, quem destrava essa porta, é Pedro. No capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, capítulo 2 de Atos, quem é que prega? É Pedro. E ao pregar, falar sobre Jesus, quem era Jesus, Pedro então está destrancando essa porta do Evangelho da graça para o povo judeu. Quem é que inicia a pregação do Evangelho da graça para os gentios? É Pedro. Lá em Atos capítulo 10, Pedro tem uma visão, ele está com fome, tem uma visão, desce sobre ele um lençol cheio de animais, e não me lembro agora se é um anjo, uma voz diz, vem, pega e come. E Pedro diz, como é que eu vou comer animal imundo? E aí então vem a resposta, não considere imundo aquilo que Deus santificou. E aí ele vai para dormir, eu não me lembro agora ao certo a sequência do texto, ou ele vai para a sala, não me lembro a sequência do texto, mas está lá em Atos 10, e ele fica pensando naquilo até que chega alguém procurando ele, chamando para que ele vá na casa de Cornélio. E aí ele entende isso, porque Cornélio é um gentio, e lá ele prega. E lá Cornélio e a sua família, e quem está ali se converte, o Espírito Santo desce. Então quem é que abre, destrava a porta do Evangelho da graça para os gentios e chega até nós? É Pedro. Ah, mas quem foi o apóstolo dos gentios? Não foi Paulo? Foi. Mas quem abriu as portas para a pregação do Evangelho aos gentios foi Pedro. Por isso que Jesus fala, eu vou te dar a chave. E você vai ter o privilégio de abrir as portas do Evangelho da graça, do reino de Deus, tanto para a pregação aos judeus, Atos 2, acontece isso,
quanto para a pregação aos gentios, Atos 10. Se não me falha a memória, para os samaritanos também, Atos 8, quem inicia todo o processo é Pedro. Depois os apóstolos têm as chaves para pregar o evangelho da graça e ir espalhando esse evangelho da graça. Então Pedro torna-se uma pessoa importante. E lá em Efésios, Paulo diz que a igreja ela está sobre a pedra angular, a pedra principal que é Jesus, mas tem os fundamentos, tem as bases, que são as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Então, o que a igreja do Senhor Jesus Cristo é hoje? Ela prega a mensagem dos apóstolos, porque eles são as colunas da igreja. Tendo Jesus como a pedra angular, tendo Pedro como uma pedra importante, de destaque, e os outros apóstolos também. Bom, feito tudo isso, espero que eu tenha conseguido passar para os irmãos esse texto. Então eu gostaria de falar sobre o que Jesus ensina da sua igreja, que é especial. Lembre, eu falei da igreja que vem do céu para os homens. É essa igreja que Jesus está dizendo aqui. Então Jesus ensina que a sua igreja é especial. Ele está ensinando para os seus discípulos, porque agora estava perto ele ser preso, ser morto. Então aqueles discípulos precisavam aprender sobre a igreja. E essa igreja de Jesus é especial. Eu quero mencionar então, para os irmãos, não quero ser muito longo, mas 5 pontos para a gente entender que Jesus ensina que a sua igreja é especial. Antes de eu começar esses 5 pontos, eu quero dizer para você o seguinte: enquanto eu estava preparando esse texto, eu estava pensando, eu quero, pelo menos é meu desejo, meu objetivo, que isso console o seu coração ao ouvir a palavra, que isso te deixe alegre, te deixe com base, mas ao mesmo tempo que isso desafie você a ser igual Pedro, não deixar de confessar Jesus. Enquanto eu fui preparando esses itens, eu fui pensando nisso. Tomara que a gente se alegre, tomara que isso console o coração da gente, tomara que isso deixe a gente mais firme na igreja de Jesus, na igreja do Senhor Jesus. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você aqui: a igreja de Jesus é especial. Marque isso, a igreja de Jesus é especial. A igreja de Jesus é especial porque ela é a reunião de todos que confessam Jesus, que confessam que Jesus veio de Deus e é de natureza divina. A igreja de Jesus é especial porque ela é a reunião de pessoas que creem que Jesus veio de Deus. Então a igreja é uma coisa divina, é uma coisa de Deus. Essa declaração de Pedro, que desencadeia a declaração para pertencer à igreja do Senhor Jesus, Pedro abre essas portas para a gente, está dizendo que quem pertence à igreja do Senhor Jesus, pertence à igreja porque declara, confessa, igual Pedro fez, confessa que Jesus veio de Deus. Enquanto eu estava pensando nesse item, quero dizer uma coisa para você. E eu vou dizer isso com muito temor e ao mesmo tempo não quero que alguém que esteja me assistindo fique bravo, chateado, mas tenho que dizer: rejeite com todas as suas forças qualquer mensagem, qualquer pregação, qualquer ensino, qualquer insinuação que não diz que Jesus é divino, é de natureza divina.
rejeite. Não precisa brigar com ninguém, mas rejeite. Qualquer pregação, qualquer mensagem, qualquer ensino que queira colocar coisas junto de Jesus, nivelar Jesus por baixo, ou querer colocar alguém no alto, igual a Jesus, rejeite. Por isso que Jesus disse para Pedro: Pedro, o que você falou vem de Deus. E se alguém entregar alguma mensagem, algum folheto para você, algum livreto para você na sua casa, diz para a pessoa: eu vou jogar no lixo, porque você não precisa disso. Você já pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo, porque você, meu irmão, minha irmã da IPM, da Igreja Presbiteriana de Montemor, crê que Jesus Cristo veio de Deus. E a igreja que Jesus Cristo construiu, baseado na confissão de Pedro, é isso. Então você não precisa de mais nada. Se alguém quiser orar por você, não precisa você aceitar, porque você já pertence à igreja do Senhor Jesus, do Jesus que veio de Deus. Você precisa se consolar e se firmar nisso. Se alguém vier na sua casa querer orar com você, você pode rejeitar essa oração, e se alguém não aceitar, porque você já pertence à igreja. Você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você confessa que Jesus Cristo veio de Deus, então não precisa. A gente fica às vezes cheio de dedo para rejeitar essas coisas. Você não precisa ficar ouvindo pregador de televisão que falam barbaridades e heresias, porque você já tem, você já pertence. Segundo ponto que eu quero compartilhar com você: a igreja de Jesus é especial porque é um grupo de pessoas chamadas por Deus. A igreja de Jesus é especial porque é um grupo de pessoas chamadas por Deus. A palavra igreja, o texto que nós estamos lendo aqui, nós conhecemos, chama eclesia, mas vem de um verbo chamado kalel, que é chamar, chamar de. Isto é, Deus é que chama. Deus é que convoca as pessoas que Ele quer para pertencer à sua igreja. A palavra igreja usada aqui é eclesia, isto é, chamado de, do mundo para Deus, que é o verbo no original chamado kalel, chamado, chamar. Somente pode confessar a Jesus como Senhor e que Jesus veio de Deus aqueles que são tocados por Deus. Deus chama, é isso que Jesus disse para Pedro: Pedro, o que você falou, meu amigo, veio de Deus para o seu coração. E é assim que Deus vai formando a sua igreja. Pessoas que confessam Ele foram pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo, foram ministradas por Deus para falar que Jesus veio de Deus. Terceiro, a igreja de Jesus é especial porque ela é fundada e edificada pelo próprio Jesus Cristo. Eu edificarei a minha igreja. É Jesus que fundou a sua igreja, que edifica a sua igreja. Não são pastores, não são líderes religiosos, não importa a religião que faz a igreja de Jesus. Nós podemos fazer denominações, podemos fazer, como o pessoal gosta de falar, placa de igreja, podemos fazer templos, mas a igreja de Jesus é Ele que faz. Existe somente um dono da igreja, esse dono chama Jesus. Por aí nós temos donos de denominações, ministério fulano, ministério ciclano, missionário isso, irmão aquilo.
Por aí nós temos donos de igreja, né? A igreja da família tal, a igreja da família tal, a igreja que construiu o templo, a igreja... Mas isso aí é religião. A igreja é especial porque ela é fundada pelo próprio Jesus Cristo. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que por mais que doa no seu coração o que eu vou falar, isso significa que você não precisa vir em templo. Eu preciso ir no templo, mas agora eu não posso ir por causa dessa quarentena. Você não precisa de templo. Você já pertence à igreja de Jesus Cristo. Pode ser até um tiro no meu pé como pastor, mas eu não posso deixar de falar sobre isso. Não estou dizendo que o templo não é bom vir, não estou dizendo que você não vai se sentir bem no templo. Mas se você quer reduzir a sua fé no Senhor Jesus a um templo, então você precisa rever se você confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Porque a igreja de Jesus, Ele fundou, Ele formou, Ele edifica. O resto é resto. Quarto, já estamos chegando lá. A igreja é especial porque ela é indestrutível, ela é vitoriosa. Eu quero voltar com você aqui no versículo 18 de novo, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe um entendimento, uma interpretação errada das portas do inferno não prevalecerão. Provavelmente você já ouviu assim: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, meus irmãos, então vamos entrar no inferno e saquear o inferno. Não é isso que o texto está dizendo. Isso pode te animar, pode dar motivação para sair quebrando, destruindo, mas não é. A interpretação do texto não é esse. Jesus não está dizendo agora você está liberado para entrar no inferno e saquear o inferno. Quem somos nós para entrar no inferno e saquear o inferno? Isso é tudo coisa de religioso, e que é apenas com palavras motivacionais motivar a mim e a você, mas interpretação do texto errado. Jesus está dizendo que a sua igreja é especial porque ela é indestrutível, ela é vitoriosa. As portas do inferno, essa palavra aqui é Hades, e Hades é o lugar dos mortos. O lugar dos mortos é o cemitério. E Jesus está dizendo que lugar de morto nenhum vai conseguir destruir a sua igreja. A morte e nem o lugar dos mortos será suficiente para destruir a sua igreja. Perceba, Jesus Cristo morreu, foi para o lugar dos mortos, mas o lugar dos mortos não segurou o Senhor da igreja. O Senhor da igreja ressuscitou. Então a primeira coisa que o texto está dizendo aqui é da ressurreição de Jesus, que tentaram matar a igreja, que Jesus é o edificador, mas esse Jesus que tentaram matar, ele ressuscitou. E os filhos dele, que depois tentaram e mataram depois, também não foi suficiente para acabar com a igreja. Morte nenhuma de nenhum cristão é suficiente para acabar com a igreja do Senhor Jesus. Todas as tentativas do diabo, todas as tentativas para acabar com a igreja de Jesus não conseguiram, porque as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja. Em outras palavras, podem matar todos os cristãos dessa terra, mas a palavra de Deus já foi semeada. E porque ela já foi semeada, nascerá outras pessoas que irão
viver nessa igreja. Então não se consegue destruir. O inferno não consegue impedir a proclamação do Evangelho que a igreja faz. O texto está dizendo que nada pode destruir a igreja do Senhor Jesus. E essa expressão, eu acho interessante essa expressão que está aqui, que talvez a gente não dá tanto valor, diz assim, e as portas do inferno não prevalecerão. Essa palavra prevalecer é tomar conta, é absorver. Isto é, as tentativas do inferno de querer anular a igreja, absorver a igreja, nunca deu certo e nunca vai dar certo. Por mais que matem, por mais que destruam, não vai. Essa mesma palavra, se não me falha a memória, está usada lá em João 1, versículo 5. Eu quero até ler aqui para não... A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Isto é, as trevas não absorveram a luz, não anularam a luz que é Jesus. A igreja está construída. O Senhor da igreja ressuscitou. O Senhor da igreja que constrói essa igreja. Então nada, absolutamente nada, destrói essa igreja. Uma denominação pode acabar. Uma denominação pode fechar as portas. Mas não é a igreja do Senhor Jesus. Essa não acaba. Eu volto a afirmar, mesmo que todos os cristãos, os filhos de Deus, os que confessam Jesus como seu Senhor e seu Salvador, mesmo que todos venham morrer, nascerão outros nessa terra, para continuar a levantar a igreja, porque quem manda nessa igreja, quem é o dono dessa igreja é o Senhor Jesus. Quinto e último, a igreja, ela é especial, porque ela pertence ao reino de Deus. Eu acho interessante esse texto, porque perceba que ele fala da igreja, e depois ele fala do reino de Deus. Ele diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Nós já falamos sobre isso. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares da terra terá sido desligado dos céus. Nós já falamos sobre isso. Mas eu quero destacar isso, as chaves do reino dos céus. A igreja pertence ao reino de Deus. A igreja de Jesus era especial, porque ela não pertence a esse mundo. Ela não pertence aos valores desse mundo. Ela não pertence aos conchavos desse mundo. Ela não pertence às politicagens desse mundo. Existe politicagem dentro das igrejas religiosas denominacionais. Existe politicagem entre a igreja e poderes políticos. Existem pastores que fazem conchavos com políticos. Existem. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é especial porque ela pertence ao reino de Deus e não às politicagens deste mundo. A igreja a palavra igreja é a forma de falar do povo de Deus ao mundo. Quando nós estamos falando de igreja, nós estamos falando do povo que pertence a Deus para o mundo. Para o mundo conhecer esse povo. Para o mundo saber que existe esse povo. E esse povo chama-se igreja. Esse povo de Deus chama-se igreja. A palavra reino é a forma de falar desse povo para Deus. Enquanto a palavra igreja fala desse povo para o mundo, a palavra reino fala desse povo para Deus. Reino é onde Deus domina, onde Deus tem as suas determinações. Paulo diz que nós somos transportados do reino deste mundo para o reino do Filho do amor de Deus. Então, quando nós estamos falando de reino, nós estamos falando
de um lugar de domínio de Deus, de um lugar que Deus tem as suas leis, as suas determinações, e a igreja assumiu as suas determinações para si, as determinações de Deus. Eu quero fazer a minha conclusão. Eu pensei muito como que eu iria concluir essa mensagem, então eu vou tentar lembrar os pontos dessa igreja que é especial, baseado nesse texto. A igreja é especial porque ela é a reunião de todos que confessam Jesus. Então ela é especial porque é a reunião de todos que confessam Jesus. A igreja é especial porque é o grupo de pessoas chamadas por Deus. A igreja é especial porque ela é fundada pelo próprio Jesus Cristo. A igreja é especial porque ela é indestrutível, ela é vitoriosa. A igreja é especial porque ela pertence ao reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero encerrar dizendo para você, console-se nessa palavra. Eu quero encerrar dizendo para você, firme essa palavra no seu coração. Você que crê em Jesus como Senhor e Salvador, você pertence a uma igreja especial. Começou lá com Pedro, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Pedro destranca isso, essa palavra, e chega até você. E você declara: eu creio em Jesus, eu creio que Jesus veio de Deus, eu creio que Jesus morreu, eu creio que Jesus ressuscitou, eu creio que Jesus perdoa os meus pecados. Console com isso. Deixa o Espírito Santo ministrar isso na sua vida, todos os dias. Amém? Passar a palavra para o Dorival vai nos conduzir em oração. Se tiver mais um louvor também, o Dorival e o Patrick, né? Essa canção fala um pouco do amor de Deus. E é tão bom saber que nós fazemos parte da igreja do Senhor. E através de Jesus nós conseguimos provar um pouco do amor de Deus. Eu gostaria que você cantasse essa canção comigo. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão amor pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, me emprestou
pagou por nós. Senhor, a nossa vida está firmada no Cristo, o bendito de Deus Pai, o Filho de Deus Pai. Não há outra palavra, outro termo, outra expressão pela qual nós podemos ou possamos proferir a nossa fé além dessa. É nisso que nós cremos, é nisso que está baseada a nossa vida, é nisso que nós nos firmamos e que nós caminhamos, Pai. Nós te louvamos, porque isso é a garantia do qual a igreja do Senhor Jesus está edificada. E a igreja é tua, sempre foi tua. E o reino é teu, sempre foi teu. Portanto, o Senhor dirige, governa, direciona tudo que existe, tudo que há, porque tudo foi o Senhor que criou. E a nossa vida está firmada nisso, Pai. O mundo foi o Senhor quem fez, o Senhor criou. O reino é seu, o Senhor é o rei de tudo. E a igreja também é sua, Pai. E as nossas vidas, elas também são tuas. Nós entregamos ela em tuas mãos, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós cremos e confiamos. A salvação vem do Senhor, nós não podemos comprá-la e muito menos merecê-la.
mas o Senhor se entregou em nosso favor. O inferno não te segurou, o lar dos mortos não te segurou. E nós continuamos a crer que o Senhor está vivo e se faz presente hoje, aqui nesse lugar e também na casa dos meus irmãos e irmãs que te buscam, que desejam o Senhor mais que tudo sobre a vida deles, Pai. Então nós entregamos tudo em Tuas mãos e pedimos, continua fazendo o excelente trabalho que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e o consolo e a comunhão do doce Espírito Santo esteja hoje e para todos sempre sobre cada um de vocês. Amém e amém.